Beleza, pessoal? Nessa sessão de vídeos a gente vai dar início ao capítulo 4, que trata sobre paralelismo de planos. Até então a gente está trabalhando com posição relativa mesmo, né? Focando no paralelismo. A gente viu paralelismo entre retas, paralelismo entre reta e plano, e agora paralelismo entre planos, entre dois planos. Uma coisa que é importante eu salientar aqui é que, como a gente trabalha implicitamente com posições relativas entre esses elementos, é pré-requisito o curso de VGA, as posições relativas quaisquer envolvendo retas e planos, né? Então, o estudo de posição relativa, ele é feito inicialmente, o primeiro contato é lá em VGA, em vetores de geometria analítica. Aqui já fica subentendido que a gente já fez esse estudo de quais são as possibilidades e tal. E aí a abordagem é feita de acordo com o curso de Geometria 2, né, nesse caso, né, desenvolvimento axiomático. Mas eu sempre estou refrescando aqui a memória, e aqui vamos refrescar a memória com relação às posições relativas entre planos. Eu tenho dois planos alfa e beta, e aí as possibilidades de posição relativa entre eles são três somente, né? Esses planos podem ser coincidentes, iguais, né? Como está aqui. Esses planos podem ser paralelos, ou esses planos podem ser transversais, ou secantes, né? Depende do livro, usa uma dessas expressões. O livro que a gente está usando usa a expressão secantes, né? Eu uso geralmente a expressão transversais. Cada uma dessas possibilidades de posição relativa está relacionada com a interseção entre esses planos. Ou seja, se a interseção entre esses planos alfa e beta dá alfa ou beta, naturalmente esses planos são iguais ou coincidentes, certo? Então a interseção ela nos dá a direção de qual caso de posição relativa a gente está. Se a interseção entre esses dois planos é vazia, naturalmente esses planos são paralelos e vice-versa. Se são paralelos, a interseção é vazia, certo? Então essa interseção caracteriza paralelismo, interseção vazia. E por fim, se a interseção entre os dois dá uma reta, eles são transversais. E a gente viu lá no começo desse curso que se a interseção entre dois planos dá um ponto, no mínimo um ponto, você tem um ponto de interseção já garantido, e eles são distintos, logo não pode ocorrer isso, né? Então ocorreria isso ou isso, se eles serem distintos. Mas se tem um ponto em comum, naturalmente esses planos vão ser transversais. Ou seja, para garantir que dois planos são transversais, basta mostrar que tem um ponto, né, que pertence aos dois planos, um ponto pertencente à interseção, e eles são distintos, logo vai ocorrer isso. Então essas são as três possibilidades de posição relativa, e em todas elas a gente pode manipular algebricamente através da teoria dos conjuntos, né, através das interseções, beleza? Essas são as possibilidades de posição relativa entre planos. Aqui no Teorema 1 a gente vai ver uma caracterização de paralelismo entre planos, ou seja, quando dois planos são paralelos, é um C e somente C. Dois planos alfa e beta são paralelos, C e somente C, a gente vai dar uma caracterização para isso, beleza? Bom, então vamos lá para o Teorema 1, ele tem ida e volta. Nesse primeiro vídeo a gente faz a ida, no seguinte a gente faz a volta, para que tenha tempo. Então vamos para a ida nessa demonstração aqui. Vamos ler aqui o enunciado e identificar, né, qual é a ida e qual é a volta. A gente tem o seguinte, alfa e beta, se alfa e beta são planos paralelos, então por hipótese eu tenho dois planos paralelos, então o plano alfa é paralelo a cada reta de beta. O que está dizendo isso, né, essa ida, isso aqui é a ida, né, que se dois planos são paralelos, essa é a hipótese, então um dos planos vai ser sempre paralelo a qualquer reta do outro, né? Então, se alfa e beta são paralelos, o plano alfa em particular é paralelo a cada reta de beta, toda reta de beta. Essa é a ida. Então, na ida a gente vai supor que os dois planos são paralelos, mostrar que, dado uma reta qualquer de beta, ela vai ser paralela a alfa, certo? A ida é mais simples, né? Mais intuitiva. Então, a ida é quase trivial. Agora, interpretando a volta, antes de demonstrar a ida, a gente teria o seguinte, a recíproca, a rigor, seria que se o plano alfa é paralelo a cada reta de beta, essa seria a volta, né? Se o plano alfa é paralelo a toda a reta de beta, então os planos são paralelos. Porém, essa seria a volta a rigor, mas a gente não precisa a hipótese de que a alfa seja paralela a todas as retas de beta, basta que ele seja paralelo a duas retas concorrentes contidas em beta. Então, a gente está escrevendo dessa forma aqui, porque essa hipótese escrita dessa forma ela é mais fraca, não é necessário exigir tanto.
Geralmente a gente faz isso, né, no desenvolvimento de teoria. Se exige o menos possível da hipótese, né, para que o teorema tenha mais generalidade. Porque, por exemplo, olha só, se alfa fosse paralelo a toda reta de beta, né, se ele fosse paralelo a toda reta de beta, em particular ele seria paralelo a duas retas de beta concorrentes, quaisquer, né? Você pegaria duas retas concorrentes de beta, e aí, consequentemente, se ele fosse paralelo a todas as retas de beta, ele seria paralelo a essas duas retas concorrentes contidas em beta. Então, aqui na volta, ao invés de supor que ele é paralelo a todas as retas de beta, a gente vai supor que ele é paralelo somente a duas retas concorrentes contidas em beta. E aí, a tese seria que alfa e beta são paralelos. Beleza? Bom, vamos fazer aqui a ida, identificando aqui a nossa hipótese é que os planos alfa e beta são paralelos, certo? Então, sejam, vamos escrever com linguagem aqui simbólica. Então, sejam alfa e beta paralelos. Estou supondo que esses planos são paralelos, certo? E aí essa é a nossa hipótese. Eu quero provar que alfa é paralela a cada reta de beta. Então eu vou considerar uma reta qualquer de beta e mostrar que a alfa é paralela a ela. Então, por hipótese, esses dois planos são paralelos. E seja R uma reta qualquer de beta, certo? Peguei uma reta qualquer. Bom, o que a gente precisa provar aí? Que R e alfa são paralelos, ou seja, que alfa é paralela a essa reta que eu considerei, certo? Bom, essa ida é bastante simples. O que caracteriza esse paralelismo aqui, se os planos alfa e beta são paralelos, então a interseção é vazia, certo? Então, olha só, como alfa interbeta, por definição aqui de paralelismo, a interseção é vazia, e além disso eu tenho essa condição, que eu supus uma reta qualquer de beta, né? E R está contido em beta, segue que... Agora aqui a gente está usando a teoria dos conjuntos, olha só. Se a interseção entre esses dois conjuntos é vazia, no caso eles são paralelos, e R está contido em um dos conjuntos, então R, interseção com alfa, vai ser vazio também, certo? Porque a interseção aqui é vazia e esse está contido aqui. É impossível que tenha um elemento que esteja aqui e aqui ao mesmo tempo, em R e alfa ao mesmo tempo. Então, dessa condição e dessa pela teoria dos conjuntos, segue que R interalfa tem interseção vazia também, certo? Essas duas condições nos dá isso. Porém, aqui eu tenho a reta R e o plano alfa. Se uma reta tem interseção vazia com o plano, logo eles são paralelas. Ou seja, a reta R vai ser paralela ao plano alfa. E é exatamente o que a gente queria provar, né? Pegou os dois planos paralelos alfa e beta e mostrou que alfa é paralelo a uma reta qualquer de beta. Ou seja, dado uma reta R, né, arbitrária de beta, a gente mostrou que alfa é paralela a R. Logo, com isso, a gente tem a ida. Se dois planos são paralelos, um deles vai ser paralelo a qualquer reta do outro. No próximo vídeo, a gente faz a volta, porque ele não caberia aqui, né? De maneira que o vídeo ficasse relativamente curto.